Olá, bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que está super em alta e eu gosto de trazer esses temas para vocês, que eu acredito que muitos de vocês tenham dúvidas sobre isso. Hoje vamos conversar sobre a dieta Low FODMAP. Será que realmente ela ajuda a modular beneficamente a microbiota intestinal? Então assiste esse vídeo até o final para você descobrir se deve ou não aplicar ela com o intuito de modulação intestinal. Bora lá? Bom, meu povo, que a Low FODMAP é a dieta queridinha do momento, não tem como negar. A gente vê vários cursos nascendo, ensinando nutricionistas como aplicar a Low FODMAP, como aplicar esse protocolo nos seus pacientes. Porém, surge sempre a dúvida. Para quem eu aplico esse tipo de dieta? Será que ela impacta negativamente ou positivamente a microbiota intestinal do meu paciente? Como esse canal é dedicado à microbiota intestinal, então é muito importante a gente trazer o impacto que essas dietas que acabam ficando em evidência, que são estratégias assim super interessantes de se aplicar no tratamento de determinados pacientes, e a gente vai ver nesse vídeo, porém acabam se tornando modismo. E o grande problema não é quando o profissional nutricionista aplica no seu consultório, porque ele sabe para quem é, como aplicar de forma correta, mas sim quando essas dietas começam a ser disseminadas de tal forma que o público leigo começa a se auto-aplicar esse tipo de estratégia com o intuito de emagrecer ou, enfim, de tratar alguma questão que ele tenha sozinho, sem o acompanhamento de um profissional. E aí que mora o perigo. Bom, primeiro vamos entender o que é a dieta Low FODMAPs. FODMAPs é uma sigla em inglês que significa oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Então, os alimentos fontes desses elementos, eles vão ser reduzidos na dieta Low FODMAP. Como o nome sugere, Low FODMAP é reduzida nesses FODMAPs, nos alimentos que contêm esses elementos na sua composição. E aí a gente tem a eliminação de uma gama de alimentos que são interessantes também para a nossa microbiota intestinal. Dentre os alimentos excluídos, a gente tem uma lista de algumas frutas e legumes, a gente também tem a exclusão de leites e derivados e de alguns adoçantes também, além de trigo, centeio, algumas farinhas que a gente utiliza rotineiramente na nossa alimentação e os nossos pacientes também. Alguns adoçantes também são excluídos dessa dieta por causarem mais efeitos gastrointestinais. E qual a ideia por trás da dieta Low FODMAPs, né? Algumas pessoas, elas têm a tendência de ter uma maior fermentação. E os alimentos que contêm FODMAPs, eles são alimentos mais fermentáveis pela nossa microbiota. E aí, entende-se que quando a gente retira esses alimentos, melhoraria a sintomatologia que o paciente apresenta de distensão, flatulência, gases, eructação, tudo oriundo de uma fermentação exacerbada. Mas para quem seria essa dieta? Essa dieta ela vem sendo muito aplicada no público com síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é uma doença que é difícil diagnosticar, a gente não tem um exame específico que vá dizer ali síndrome do intestino irritável. Muitas vezes o diagnóstico é feito por eliminação de outras doenças intestinais e também com relação ao tratamento, a gente não tem ainda uma medicação que faça com que a pessoa fique curada dessa doença. Então, muitas vezes o tratamento é por meio da alimentação. E aí entra um ponto interessante. A síndrome do intestino irritável, ela tem muita relação com a questão emocional. Muitos pacientes que têm a síndrome, eles acabam tendo mais crises ali, maior irritação desse intestino em momentos de muito estresse, muita ansiedade, ou quando está passando por uma situação ali de tristeza, enfim. Quando ele está enfrentando uma situação que abala o seu emocional e acaba afetando o intestino, muito por conta dessa relação do eixo
intestino-cérebro, onde há essa comunicação ali, e então acaba influenciando e piorando a sintomatologia. Além disso, a gente tem que destacar que cada ser é único. Cada indivíduo vai ter suas particularidades dentro da doença. Então, as pessoas elas podem ter os sintomas com diferentes elementos. Um pode consumir, por exemplo, esses adoçantes que seriam ricos em FODMAPs e não ter sintoma nenhum. Outro pode ter sintomas exacerbados. Alguns medicamentos podem piorar essa sintomatologia e um deles que pode ocorrer é o anticoncepcional nas mulheres, que pode piorar essa síndrome do intestino irritável. Então, eu quero trazer essas informações para mostrar que nem todo mundo a gente vai precisar excluir os mesmos alimentos. Vai depender de como aquela pessoa reage, como a doença naquela pessoa reage frente ao consumo daqueles alimentos. E que também não necessariamente o que está causando todos esses sintomas no paciente é a dieta em si, mas podem ser outros elementos que ele ingere como medicamentos que podem estar exacerbando os sintomas. Então, como eu comentei, a gente vai estar tratando os sintomas porque não tem um tratamento específico para a síndrome. E a ideia é que ele tenha uma maior qualidade de vida por meio do tratamento e redução desses sintomas. E quando a gente tira os alimentos altamente fermentáveis, que vão piorar os sintomas que esse paciente tem, que geralmente tem relação com gases, distensão abdominal, flatulência, pode alternar entre constipação ou diarreia. Tem alguns indivíduos que ficam só em um desses dois, ou só tem constipação ou só tem diarreia, ou tem aqueles indivíduos que acabam alternando. Então, existe a especificidade de cada indivíduo e a gente precisa entender essa especificidade para direcionar o melhor tratamento para ele. Então, a ideia é, quando a gente tira esses alimentos altamente fermentáveis, é que esses sintomas melhorem, porque o paciente ele vai fermentar menos e isso vai reduzir esses sintomas e vai trazer essa maior qualidade de vida. Mas a grande pergunta é se a dieta low FODMAP ela pode impactar de alguma forma a microbiota. Bom, existem estudos que tentam mostrar essa correlação da dieta low FODMAP, se ela ajuda ou se ela piora a microbiota, e ainda há uma certa controvérsia sobre os reais efeitos que a dieta low FODMAP tem sobre a nossa microbiota intestinal. Mas eu preciso fazer um alerta. Ela é uma dieta que ajuda a reduzir sintomas e que pode até ser aplicada em outras situações onde as pessoas têm vários sintomas referentes a essa distensão e flatulência, que é muito característica de uma pessoa que está fermentando demais. Porém, a longo prazo, não é uma dieta viável. Por quê? Muitos alimentos considerados fontes de FODMAPs, eles também são ricos em prebióticos. Os prebióticos, eles são fermentados pela nossa microbiota intestinal e, por meio dessa fermentação, a gente consegue manter a nossa microbiota equilibrada, benéfica, porque ela utiliza isso como substrato para se manter ali e evitar o crescimento de bactérias patógenas. Com isso, a gente tem uma harmonia. Quando a gente tira por muito tempo esse tipo de alimento da nossa dieta, como eu comentei, vários alimentos fontes são frutas, legumes, muitos alimentos fontes de prebióticos, como por exemplo o mel, são excluídos desse tipo de dieta. E isso acaba impactando a longo prazo negativamente a microbiota. E a gente precisa ter a consciência de que paciente, em que momento entrar com a low FODMAP, em que momento parar a low FODMAP. Então, ela pode sim trazer prejuízos a longo prazo para a microbiota do paciente, reduzindo diversidade e causando uma verdadeira bagunça. E os sintomas que melhoram com o uso dela podem piorar a longo prazo por conta de um desequilíbrio nessa microbiota intestinal. Então, vale a pena você pesar em cada paciente se realmente é interessante utilizar a low FODMAP para aquela situação, uma vez que, para a síndrome do intestino irritável, que ela vem sendo muito aplicada, ela vai melhorar os sintomas, mas não vai estar tratando ou melhorando a doença em si, ela apenas é um paliativo, e aí tem que pesar muito bem se vale a pena a gente utilizar essa dieta, o tempo de intervenção para que a gente não tenha um impacto negativo na microbiota
e bagunce ainda mais a microbiota do paciente, causando um transtorno ali que pode piorar e trazer esse efeito rebote de piora dos sintomas que ele tem. Então, o alerta aqui é que a dieta low FODMAP não é indicada do ponto de vista da modulação intestinal a longo prazo. Ela pode ser sim aplicada, mas a longo prazo não é uma estratégia interessante com foco na microbiota intestinal. E aproveitando aqui para fazer um parênteses, a microbiota intestinal tem uma importância na síndrome do intestino irritável, então a gente também precisa considerar isso no tratamento do paciente com a síndrome do intestino irritável. E um outro ponto é que a gente precisa avaliar caso a caso e o momento que o paciente está, se realmente é interessante aplicar esse tipo de estratégia. Então, não existe um protocolo fechado, tem que aplicar tal coisa para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, têm sua individualidade e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, é muito importante a gente ser crítico e pensar com carinho em cada caso, o momento de inserir esse tipo de dieta, de parar essa dieta e de reorganizar toda a microbiota e trazer uma qualidade de vida a longo prazo. Afinal, dietas restritivas são muito difíceis de serem seguidas por muito tempo, né? E é interessante que a gente faça com que o paciente consuma uma variedade de alimentos para que ele traga vários nutrientes que vão ser importantes em várias funções e que podem também estar ajudando no tratamento da doença, independente de ele ter um elemento que causa mais sintomas. Então a gente tem que ver numa visão global. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e que te ajude na hora de pensar ali na conduta para cada paciente e que a gente precisa sempre pensar de forma crítica com relação ao enaltecimento de determinadas dietas e estratégias nutricionais que sim, são super bacanas e interessantes de serem aplicadas, mas quando o profissional tem essa decisão por meio da capacitação que ele tem, né, ele é o profissional indicado para pensar em que momento é o ideal de utilizar essa estratégia e para quais pacientes devemos utilizar. Então, a gente precisa ter sim essa consciência e ter esse lado crítico de que nem todo mundo vai ser beneficiado desse tipo de estratégia, especialmente a nossa microbiota a longo prazo. Se você não está inscrito nesse canal e gosta do tema de microbiota, modulação intestinal, se inscreva nesse canal agora, aqui no botão de inscrever. E já manda esse vídeo para suas amigas nutricionistas, para que elas tenham esse olhar que a low FODMAP pode não ser tão benéfica para a microbiota intestinal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!